Putz, dá vontade de bater palma pro diretor, caramba. É maldade, claro, mas é uma maldade brilhante. É inventada. Não tem nada disso aí no mangá. Ficou muito bom, deu uma tensão muito maior à luta. Você fala na trilha sonora, né? Fala, gente, voltamos aí com as impressões semanais de Solo Leveling, a história do caçador mais fraco da humanidade, que depois de ganhar a habilidade de evoluir de level, muda de vida completamente. Chegamos aí ao penúltimo episódio da segunda temporada, que teve uma luta sensacional. Foi a melhor luta do anime até agora, pra mim, pelo menos. Inclusive, o pessoal gostou tanto que já bateu o número recorde de likes de um episódio lá, na plataforma oficial em que ele tá saindo. Número de likes geral. Nenhum outro episódio que já saiu no Crunchyroll de qualquer anime conseguiu mais de 400 mil likes. Só faz 24 horas que esse episódio saiu, então vai aumentar provavelmente esse número aí. Fora ter conseguido derrubar o servidor assim que saiu o episódio, e também sites piratas, até eles caíram quando saiu esse episódio. Então dá pra brincar até que esse episódio derrubou a internet, pelo menos temporariamente. E bom, geralmente eu comento aqui as cenas que mais me chamaram a atenção, e eu vou fazer isso obviamente nesse vídeo, e comento também os cortes que eles fizeram em comparação ao original. Nesse vídeo eu não vou fazer isso, porque não cortaram nada. Na verdade, eles só adicionaram. E esse episódio tá cheio de melhorias, principalmente na luta, em comparação ao material original e ao mangá, que eu vou destacar aqui pra vocês. E, claro, eu vou comentar essa mudança aí, é relativo a essa cena do mangá. Muita gente que leu deve saber do que eu tô falando, e eu vou explicar mais à frente. Como sempre, quem puder, apoie o canal, vire membro. Você ganha vídeos extras toda semana, já tem mais de 1000 acumulados, e você ainda ganha acesso ao chat exclusivo dos membros no Discord, a partir do nível Plus, onde você tem acesso a mim o dia inteiro, e uma comunidade muito legal que se formou lá também. E o mais importante, você vai estar apoiando mais aí no meu trabalho, então quem já é membro, muito, mas muito obrigado. E quem não puder, só dá um like aí, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo, ou vídeos aí de Solo Leveling. E bom, esse episódio começa com o protagonista evitando que o cameraman vá de F, ou não, porque foi assim no original. Então alguns esperavam até essa cena. Ao invés disso, quem foi salvo foi o mago. Por que eles fizeram essa mudança? Alguns podem estar se perguntando. Me chamou a atenção inicialmente. E eles fizeram isso porque faz mais sentido que o pessoal lá da Raid estivesse protegendo o cameraman, que é o mais fraco deles. Alguns até ficaram falando, como é que ele não morreu? A formiga foi atrás de todo mundo menos dele. O pessoal até ficou zoando que ele tinha uma alta capacidade de stealth, até maior do que aquele do Healer. Mas não, é porque ele é muito fraco. Aquela formiga não estava nem aí pra ele. Os outros já eram ridículos pra ela, mas tinham algum poder que ela se importava, detectava. Uma das poucas situações em que ser fraco te ajuda. Mas de qualquer forma, segue aí, o protagonista protege eles e começa a enfrentar as formigas com o exército dele. Usaram 2D quase o tempo inteiro. As formigas não, as formigas estavam em 3D em alguns momentos, principalmente voando. Mas estavam em 3D muito bom, estava disfarçadíssimo. Eu tive que até voltar, pausar, olhar algumas coisas lá, prestar atenção pra notar, o que é muito bom. Mas o mais legal era que as sombras do protagonista estavam em 2D. Então nesse episódio tinha zero incômodo aí, quem presta mais atenção, eu sei que muita gente não presta, e no caso nem notou quando teve as sombras em 3D em outros episódios, mas tem gente que presta. Alguns podem reclamar que no original ele usa a faca dele pra matar algumas delas, mas honestamente não faz diferença nenhuma essa cena aí. Ficou até melhor no anime, porque ele mostra mais preocupação com eles, ao invés de estar preocupado com as formigas, que não são uma preocupação, o exército dele derrota elas fácil. Mas bom, as poções dele funcionam em todo mundo, menos na Rain. Ela tá muito ferida, inclusive ficou bem mais pesado o nível de ferimentos dela, visualmente, em comparação ao mangá. O pessoal geralmente acha que o mangá ganha em muita coisa. Olha, o anime ganhou absurdamente em termos de gore. A aparência dela, nossa, olha o braço dela, presta atenção. Tá todo arregaçado lá, ela tá com um pedaço do braço solto. Só a pele toda arregaçada tá mantendo o braço junto ainda, mas a situação tá bem ruim pra ela. Arregaçou todos os órgãos e tal, da lateral. Então o anime deixou isso visualmente muito mais claro. O ponto é, ele não tá conseguindo usar a poção para recuperar ela, então já dá uma tensão. Ele tem que dar um jeito nisso, senão ela vai morrer. A ideia é tirar ela da ilha o mais rápido possível, para levar para o hospital. Só que aí chega a formiga Boss. Criaram essa cena, inclusive, dos insetos abrindo caminho para ela. Essa cena é original, mas ficou bem legal. E tem essa cena aí, ela é muito famosa. No mangá, vocês já devem ter visto o pessoal printando essa cena aí, botando tudo que é lugar, toneladas de vezes. E ficou bem legal no anime também. Ficou um pouco diferente, botaram uma aura até um pouco mais forte, mas ficou legal. Gostei da cena, nada a reclamar.
Teve um bando de cena que mostraram o pessoal da Coreia, o pessoal do Japão. No mangá, a ordem dessas cenas está um pouco diferente em comparação ao anime. Alguns que forem comparar, muita gente deve estar indo comparar, deve estar notando isso. Mas não é nada demais, é basicamente uma alteração cronológica. Não cortaram nada. Eles, na verdade, adicionaram um pouco mais de cenas do pessoal da Coreia em comparação à do anime. Mas nada demais, não é nada importante. Não vale nem destacar aqui. O que vale destacar são as melhorias que fizeram na luta. Começa a trocação de soco aí, primeiro o Bero. Aí o protagonista resiste, aí o protagonista dá um socão no Bero. Aqui o pessoal vai comentar que ficou meio diferente em comparação ao mangá. Sim e não, na verdade. Porque o Bero voa no mangá nessa cena, e no original também, no caso na novel. No anime não voou. Só que a trocação de soco foi muito mais longa. Eles prolongaram a trocação de soco. E aí o Bero acaba voando depois. E aí depois volta. Então tem toda uma luta de aquecimento, por assim dizer. E é ok. Tipo, não é um negócio super impressionante, eu não achei pelo menos. Teve até reclamação nessa cena que o mangá foi mais impactante nos quadros comparativos. Por exemplo, essa cena aí. Aí olha como era no mangá. Aí essa cena, como era no mangá. Essa cena também, como era no mangá. Então, nessa parte do que eu chamo de aquecimento, a trocação de socos, eu concordo. O mangá ficou superior. Mas o que veio depois compensou totalmente. Depois o anime fica superior. Aí eu entendi, porque tava um bando de gente surtando ali. Porque, óbvio, vai um bando de membros lá do canal, assim que sai o episódio, vão correndo lá assistir. Aí já começa a comentar e tal. Eu demorei mais, eu só assisti umas 2 horas depois que saiu, algo parecido. Mas aí tá o pessoal comentando, meu Deus, que episódio e tal, eu tô doido pra caramba. Aí, eu já botei um hypezinho, né? Pô, esse negócio tá parecendo que foi muito bacana. Foi o episódio com mais investimento, provavelmente. Porque era uma luta muito grande. É o clímax da temporada, pô. E aí começou, teve essa trocação de soco, tá ok, mas não tá tão impressionante assim, eu nem tinha comparado ao mangá ainda. Mas a partir do momento que o Bero desiste de ficar disputando aí quem é o mais forte fisicamente que o protagonista e parte para usar a velocidade da transformação dele, ele reduz o tamanho do corpo dele para poder focar na agilidade. A parte engraçada é que eu nem tinha visto isso no mangá como uma transformação, por assim dizer. Mas o anime deu tanto impacto para essa mudança e a trilha sonora ainda entrando por trás que pareceu que ele entrou numa forma 2. E é uma forma 2 mesmo. Mas eu nunca tinha visto dessa forma no material original ou mesmo no mangá. O anime deixou muito claro essa mudança, a diferença. E ficou muito ameaçador. E a música ainda entrando dá uma empolgada violentíssima. E aí começa uma luta de agilidade, realmente. Inclusive, essa cena aí, eu vi gente reclamando e não dá pra entender. O pessoal reclama quando seguem o mangá, que tem também eles virando aí esses rastros de luz, um de cada cor, e reclama quando não tem uma cena que colocaram no mangá. O cara desenhou no mangá, no caso. Então, é muito difícil, viu? Honestamente. Eu também comparo e tem partes que eu concordo que o mangá fica melhor, mas não é em tudo. Teve um bando de partes, eu fui destacando nos episódios anteriores, que o anime ficou bem melhor. Eu gostei muito mais. E aqui é a mesma coisa, teve uma partezinha que foi o início da luta, que eu gostei mais do mangá, mas depois disso, anime 10-0. Não que o mangá tenha sido ruim, não tô falando isso, tá? Mas eu achei que o anime ficou bem superior. Ele incrementou pra caramba essa luta. Toda essa sequência aí nunca existiu no mangá. E eu não vou nem falar do original, que é a novel aqui, porque mais à frente eu comento, mas a luta é ridiculamente pequena na novel. O mangá amplificou. Aí veio o anime e amplificou mais ainda. E bom, essa sequência aí também. É bom que eu tô dando uns intervalos, porque se eu botar um bando de sequência direto, no caso que foram originais do anime, eu vou levar um strike. Então eu tenho que botar uma coisa ou outra, dar um intervalinho e tal, pra poder exemplificar aqui várias das partes. Mas quase todo o miolo da luta, a partir do momento que o Bero entrou nessa transformação e se segue, quase tudo é original. Principalmente o protagonista passando aperto. Pode não parecer tão importante, mas essa luta, a principal reclamação dela, que fora ela ser relativamente curta, é que ela é fácil. O protagonista nunca fica numa situação que parece que ele vai perder. Já o anime, olha essa sequência. Caramba! Ficou muito legal, parece que o Bero vai perfurar o olho dele ali, ele mesmo arregala o olho e tal. Ficou muito legal essa cena. É inventada! Não tem nada disso aí no mangá. Ficou muito bom, deu uma tensão muito maior à luta. Você fala na trilha sonora, né? Alguns comentaram que lembrou Attack on Titan. É claro que lembrou. Attack on Titan tinha várias trilhas sonoras que tinha alemão nelas. Era cantado em alemão. Então adivinha qual é a língua dessa trilha sonora letrada aí? Alemão. Então por isso vocês lembraram do Attack on Titan. Mas as sequências que eles inventaram pra misturar com a trilha sonora ficaram legais pra caramba. Deu um build-up muito maior, uma tensão muito maior. E graças a essa tensão muito maior, principalmente nessa cena aí específica, onde parece que o protagonista pode acabar perdendo, o Bero tá quase matando ele ali, aí ele vira quando ganha essa habilidade aí de multicortes. Isso aí é a habilidade crítico dele.
Ele acerta o Bero primeiro, mas não consegue arrebentar ele. Aí o Bero vira a situação, parece que ele vai perfurar a cabeça do protagonista, e aí ele ganha essa habilidade e usa ela. E essa habilidade, que é superior àquela de crítico que ele tinha, é basicamente uma habilidade de multicrítico. Mas ficou muito legal, é como se fosse aquela virada na luta, e aí a partir daí acabou a luta praticamente, porque o Bero só começa a correr. Inclusive essa parte também. No original, ele só corre e já invoca o exército de formiga dele. Enquanto aqui ele tenta fugir, o protagonista vai atrás dele. Essa parte dele subindo ficou legal, mas mais legal ainda foi essa finalização. Cara, nada disso tinha no original. Ficou muito bom. Engrandeceram horrores essa luta aí. E depois disso, o Bero tá mais desesperado ainda pra correr. Outra coisa muito legal que também vale destacar é que mostraram mais as habilidades que ele adquiriu. Eu tinha comentado até que, no caso das pessoas que ele come, ele adquire as habilidades e memórias. Só que não mostra ele usando muita coisa. No caso, no original, mostra ele usando a habilidade de regeneração, porque ele comeu aquele healer. Mas ele também comeu os outros. E ele pegou aquela habilidade de gelo daquele cara lá, que ele matou anteriormente. A gente viu ele usando aquela habilidade de gelo, lembra? É bem rápido, mas a gente viu. Então aqui ele usou isso. No caso do mangá, não usou. Então ficou muito melhor eles adicionando, dando utilidade a essas habilidades que ele adquiriu dos outros. Mas bom, o protagonista deixou ele parecendo um cotoquinho. E aí ele, desesperado, invoca o exército de formigas dele. Existe uma abordagem diferente aqui do anime em comparação ao original. O anime ficou mais lógico e mais contínuo, eu gostei bastante, porque no original ele basicamente pensa que ele perdeu em velocidade, perdeu em força, perdeu em tudo pro protagonista. Mas ele ganha em exército. Ele tem um exército de formigas. E aí ele manda contra o protagonista, e o protagonista também tem um exército. Aí manda o exército dele contra, entendeu? É a briga de exército. Mas tem meio que uma pausa na luta nesse momento. Aí não. Aí a gente tá numa situação de tensão, ele tá desesperado, porque tá pra morrer, obviamente, e aí ele invoca o exército nisso. E aí o protagonista também invoca o dele, só que não tem meio que uma situação de pausa na luta. Pra, no caso, agora é o próximo estágio, agora é luta de exército, entendeu? Essa parte aí também, que é bem inspirada no mangá, numa cena que tem no mangá, ficou legal, ficou bem artístico até. As cenas do protagonista com cara de brabo também colocaram, tinha várias no mangá lá. E o anime colocou nessa parte aí também, ficaram bem legais, essa aí principalmente. Essa aí não tinha no mangá. Então você adora ficar comparando lá, pô, essa cena aqui é legal pra caramba, eles não colocaram no anime. Tá, o anime inventou essa, pô, não tem no mangá, ficou legal pra caramba. Tudo bem, eu sei, aquela parte dos socos aí tinha algumas cenas legais que o anime não colocou, mas pô, compensaram. A partir do momento que o Bero entra naquela transformação que ele fica mais magrinho, caramba, e entra aquela trilha sonora, aí eu entendi o hype do pessoal, ficou empolgante pra caramba. E ainda ficou melhor com o mangá em várias cenas, botaram as cenas legais do mangá e ainda botaram novas que não existiam. Ali eu realmente... Putz, dá vontade de bater palma pro diretor, caramba! Na verdade, nem o diretor só. É o cara que fez o storyboard desse episódio, que é o diretor de ação de Solo Leveling. Ele fez um excelente trabalho, o storyboard desse episódio é dele. A animação, ele fez em parte, umas sequências lá. Mas teve um bando de gente envolvida na animação desse episódio. Foi, basicamente, teve estúdio da Coreia, teve um bando de freelancer, foi... um bando de gente metendo a mão lá pra fazer esse episódio. O animador que fez a sequência dos socos não pareceu tão experiente. Tanto é que teve um cara comentando que aquela sequência foi refeita até. Alguém fez inicialmente, aparentemente não ficou legal, eles não gostaram. E aí eles refizeram ainda ela. Já a outra não, a sequência principal, que era quando entra a música, aí a impressão que dá é que botaram um pessoal mais experiente, principalmente a finalização lá, essa parte do olho e tal. Isso aí parecia um negócio bem mais caprichado. Com certeza vai dar pra achar alguma coisinha aqui ali pra apontar, mas ficou muito bom. Me surpreendi horrores quando entrou essa música letrada aí em alemão e ainda veio essa sequência toda incrementada, cheio de extras ótimos em comparação ao mangá. E mais legal, deram um pouco de tensão à luta, deixando um pouco mais difícil. Sempre foi reclamação aí que o pessoal tinha, pô, essa luta parece meio fácil demais no anime, não foi. Então, muito bom. Não mudaram completamente, o protagonista ainda parece muito forte, um pouco acima até do Bero, mas num momento lá ele quase foi de F. O final é basicamente ele humilhando o Bero lá, ele só correndo e ele sendo fatiado lá. Então, aí não tem muito o que comentar, mas... muito boa luta. Adorei a adaptação. E bom, depois veio uma outra cena que não tinha no original, que é essa cena dele tentando usar a poção que ele usou na mãe dele, que é uma super poção, para regenerar a Rain. Isso aí, a impressão que eu tenho é que o autor pode ter visto depois que ele escreveu que era um furo de roteiro, ou então o pessoal do anime, o roteirista quando estava fazendo lá, é quase uma revisão do roteiro, você pegar e, caso refazer, adaptar um roteiro para animação, ou qualquer outra mídia que seja. Então, eu tive a impressão de que eles viram lá, pô, por que ele não tenta usar aquela super poção lá? Faria sentido, né? Uma super poção é muito mais forte que a poção normal de cura. Então, talvez ela resolvesse a Rain.
Então por que ele não tentou fazer isso, entendeu? O pessoal devia estar se questionando. Não sei se foi alguém da direção, não sei se foi o roteirista, não sei se foi o próprio autor que teve essa ideia depois e comentou com eles. Ó, bota ele tentando usar essa poção aí. E não vai dar certo. Então vai ser igual outra poção lá, vai dizer que ela tá muito mal e não vai fazer efeito nela. Honestamente, devia fazer, porque é uma poção tão difícil de conseguir, tão rara, que devia quase voltar dos mortos aí com ela. Mas eles quiseram só deixar claro que não ia dar certo, mesmo com essa poção, pra não deixar esse erro aí, alguns questionando isso, como talvez tenham questionado no mangá ou até na novel. Porque alguns podem ter visto essa cena e pensado, pô, não tinha no mangá, mas deve ter na novel, então por isso que eles colocaram. Não! Isso só tem no anime. Eles inventaram pro anime. Não sei quem teve a ideia. Como eu falei, pode ser várias pessoas diferentes. Mas era basicamente pra, no caso, fechar aí um possível furo de roteiro, não terem tentado usar esse negócio. E bom, não deu certo. E aí fecha desse jeito. Isso que mais me surpreendeu, porque eu pensei que eles iam muito mais longe. A média até agora era o uso de 5 capítulos por episódio. E o anterior terminou lá no capítulo 100, então, a partir de agora, do 101 pra frente, né? A gente vai até o 105. Aí vai fechar no final do 105, que dava ter um fechamento legal. Não, fechou na metade do 104. Eles, na verdade, usaram 3 capítulos e meio, muito menos que o normal. Até pra poder botar aquele tanto de extra na luta, tinha que fazer isso, não tinha muito jeito não. E foi brilhante isso. Porque queria um ganchinho muito legal. Você fica desesperado pra ver como ele vai fazer lá, se ele vai realmente salvar a rainha ou não. Ele teve uma ideia. Ele tá desesperado lá, ele fica pensando, e aí ele vira pra câmera e acaba assim. Muita gente, inclusive, foi desesperada pro mangá, tá curioso, obviamente. Ou seja, foi um excelente gancho. Eles estão fazendo um gancho melhor que o outro essa temporada. Tudo bem que vários ganchos são méritos do mangá, eles usaram exatamente onde o mangá também terminava algumas partes, mas esse gancho não é mérito do mangá. Esse gancho é mérito puramente do anime. Eles que inventaram terminar essa parte aí. Não tem capítulo do mangá terminando nessa parte e não tem capítulo da novel também. Eles que acharam, pô, esse ponto aqui, imagina se ele terminar, o pessoal fica desesperado pra saber o que acontece a seguir. Então fizeram isso. Olha, é maldade, claro, mas é uma maldade brilhante. Então, adorei o ponto de fechamento. E, bom, muita gente deve ter sentido falta do protagonista invocando as formigas como sombras. Ele vai até fazer isso no anime, mas é interrompido porque chega a formiga boss. No mangá e na novel, ele não é interrompido. Ele invoca essas formigas como soldados. E todo mundo vê, porque tá transmitindo e tal, então todo mundo vê que ele pode fazer isso. E eu acho que tiraram isso no anime, ou seja, interromperam ele antes que ele fizesse isso, porque eles viram como um furo de roteiro devido ao que acontece no começo do próximo episódio, vai acontecer. Eu só vou ter certeza que foi esse o motivo, para tentar corrigir o que eles consideraram um furo, depois do próximo episódio. Mas eu acho que foi pra isso. Eu não posso revelar o motivo em detalhes aqui, porque eu vou dar spoiler do próximo episódio, então eu lamento, mas vou ter que deixar vocês aí na dúvida sobre isso. Alguns vão começar a pensar em teorias sobre, porque sabem o que aconteceu no próximo episódio, porque ele era um mangá. Mas essa mudança que eles fizeram, porque isso não é corte, isso aí é mudança. Porque depois essas formigas fariam parte do exército dele, e as formigas não entram pro exército dele. Então, um corte seria tirar essa parte dele invocando, mas as formigas aparecem depois como soldados, entendeu? Aí seria corte. O que fizeram aí é tirar as formigas do exército dele. Não aparecem depois também porque ele não invocou elas como formigas. É uma alteração dos rumos ali da história, do acontecimento. E eles vão ter que remendar isso no próximo episódio, de alguma forma. Então, dependendo de como fizerem isso, aí vai ser realmente pelo motivo que eu achei. Ou pode ser outra coisa. Mas eu explico melhor sobre isso no próximo episódio para não acabar dando um spoiler aqui de graça. Mas eu acho que vale a informação de que existia essa cena no mangá e na novel. E alguns devem ter sentido falta. Então, em geral, não tem um hype pra falar desse episódio. Teve uma ceninha que eu destaquei lá na parte de socos, que realmente eu gostei mais de como o mangá abordou, umas cenas do mangá que ficaram mais legais. Mas fora aquela parte, o resto inteiro ganhou do mangá pra mim. O que é difícil, porque o mangá é muito bem desenhado, o artista é excelente. É muito fácil você pegar um mangá que tem uma arte mais ou menos, que no caso o autor não é muito bom de desenhar a luta, e fazer um bando de melhorias lá. Quando o desenhista é excelente, faz um design bonito, faz um bando de mágica que dá vontade de fazer um wallpaper delas, e é muito bom de desenhar combate, fica muito mais difícil, obviamente, pro cara lá superar no anime. Então de parabéns aí, Staff fez um excelente trabalho, esse clímax aí da temporada. E bom, agora é aguardar o último episódio, que é o próximo. Alguns ficaram reclamando que preferiam que tivesse episódio duplo. Olha, realmente combinaria, mas ao mesmo tempo, eles conseguem entrar em muito mais gente fazendo esse processo aí de terminar num ganchinho e ter mais um episódio. Porque agora vai ficar um bando de gente distribuindo as cenas desse episódio pra tudo que é lado, vai atrair mais um bando de gente nova que não estava assistindo o anime e vai maratonar durante essa semana, e ainda vai ter o episódio 13 para fazer mais marketing em cima, seja lá o que aparecer nele. Então, ganhe um tempo a mais de marketing, ao você não colocar, fechar tudo de uma vez. Então, enquanto funcionaria bem o episódio duplo aqui, na minha opinião, e tinha até rumores disso,
Eu até tinha comentado anteriormente, só que eu comentei no episódio anterior até, que esse rumor, pelo jeito, não iria se confirmar. Porque faltava pouco para a estreia desse episódio 12, no caso, e não tinha saído nenhuma informação oficial de que esse episódio seria duplo, ou de que iriam fundir o episódio 12 e 13. O negócio é que foi um rumor que se espalhou tanto e como vazamento, e quando se espalha como vazamento parece uma notícia oficial, só que nunca foi. Então, por isso que não se concretizou. Não tinha nada oficial realmente sobre isso. Mas como eu falei, isso é positivo. É mais marketing pro anime, mais popularidade para ele a longo prazo. É bem provável aí que no final do próximo episódio já anuncie uma terceira temporada. Tá mais garantido. Inclusive, a essa altura do campeonato, tá garantido também que vão adaptar a história do filho dele. A popularidade tá muito alta, só crescendo de Solo Leveling. E como sempre, o mangá da obra e as novels também estão à venda no Brasil. Quem tiver interesse neles, tem um link para eles na descrição do vídeo. E bom, gente, é isso. Eu particularmente adorei o episódio, mas comenta a opinião de vocês também. O que vocês acharam desse episódio? E é isso, fico por aqui. Se gostaram do vídeo, deem um like, compartilhem, se inscrevam no canal que não se inscreveu ainda, apoie o canal quem puder, vire membro, e eu vejo vocês no próximo vídeo.